Olá, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar um panorama sobre a reforma trabalhista. Ela vai passar a valer a partir de novembro. As mudanças ainda geram muitas dúvidas para os trabalhadores. Nessa padaria em São Paulo, todos os funcionários trabalham com carteira assinada. Eles ainda não entenderam muito bem o que pode mudar com a reforma trabalhista que entra em vigor em 3 meses. Está meio um pouco confuso, referente férias, horas trabalhadas. A gente está acompanhando, mas está dando muito para entender ainda como vai funcionar. As novas regras devem atingir pelo menos 33 milhões de brasileiros que trabalham com a carteira assinada. Entre as mudanças estão a possibilidade da divisão do período de 30 dias de férias em 3 vezes e ainda a redução do horário de almoço de 1 para meia hora. Posso planejar bem as minhas férias agora, né? Janeiro, mês de junho, em dezembro, que é época ótima para a gente. A reforma oficializou 2 novas modalidades de trabalho. O teletrabalho, quando o empregado executa as tarefas em casa, e o trabalho intermitente, quando a empresa chama o empregado só quando precisa. Eneide, que é dona de buffet, contrata profissionais por diária. Ela pretende continuar no mesmo esquema. Para mim é muito mais tranquilo, né? Porque eu não tenho vínculo empregatício nenhum. Então, é para trabalhar 4, 5 horas de festa. Então, eu levo, o transporte é meu, o uniforme é meu. Outras mudanças são a permissão de jornada de 12 horas de trabalho com folga de 36 horas, a ampliação dos serviços terceirizados para todas as atividades, com a divisão de responsabilidade com a contratante dos direitos trabalhistas. Alguns itens ainda podem ser modificados por medida provisória, como a contribuição sindical, que agora só pode ser cobrada pelos sindicatos se os empregados autorizarem. E o trabalho em ambiente insalubre para gestantes. Para o ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, a possibilidade de acordo dentro da lei entre patrões e empregados vai ampliar ainda mais o diálogo. Estamos quebrando, passando, superando um princípio que eu sempre entendi como falso, que não é verdadeiro, que todo trabalhador é um relativamente incapaz, que ele é um hipossuficiente, que ele não pode tomar determinadas medidas a não ser coletivamente, que ele depende permanentemente da tutela do Estado. E para falar sobre as mudanças nas leis trabalhistas, recebemos o advogado Danilo Pieri Pereira, especialista em Direito e Processo do Trabalho, e também o sociólogo Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. E você também pode participar dessa nossa conversa, mandando suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Você pode usar a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. A ideia hoje é esclarecer aí várias dúvidas, as pessoas têm muitas, né? Mas vamos começar por aquela pergunta que as pessoas se fazem, né? Os meus direitos serão mantidos, serão preservados? Vamos começar por aí. Bom, eu acho que uma primeira segurança que se pode passar aos trabalhadores é que a maior parte dos direitos fundamentais trabalhistas no Brasil, ela é prevista na Constituição Federal. Então, esses direitos eles não podem ser alterados por nenhuma lei inferior à Constituição. Então, direitos como FGTS, acesso ao seguro-desemprego, férias, 13º, descanso semanal remunerado, nada disso muda. O que vai ter, você vai ter algumas alterações, como, por exemplo, as férias continuam sendo de 30 dias com um acréscimo de 1/3. O que muda é a possibilidade de parcelamento dessas férias em 3 períodos e não só em 2. Então, os direitos fundamentais, eles são mantidos. Então, eu acho que uma primeira tranquilidade que se pode passar ao trabalhador é que não existe nenhuma alteração daqueles direitos fundamentais garantidos na Constituição. Agora, é importante ter a noção de que esses direitos fundamentais na Constituição são a minoria dos direitos. A maioria dos direitos estão previstos na legislação e nas convenções e acordos coletivos. A partir de agora, com essa reforma que altera mais de 300 aspectos da legislação trabalhista, todos os direitos previstos em lei, em convenções coletivas e acordos coletivos poderão ser alterados para serem reduzidos. É isso que precisa ficar claro. A flexibilização permite com que várias dimensões, a grande maioria daquilo que está previsto na lei, aquilo que está previsto nas convenções coletivas que os sindicatos estabelecem ou em acordos coletivos, poderão ser celebrados daqui para frente pelo indivíduo, por uma comissão ou pelo sindicato,
a menor daquilo que a lei estabelece. Mal começamos aqui a conversar, é justamente esse tipo de pergunta que chega, né? O Jefferson Silva, ele coloca. Eu vejo aí, né, os contrários à reforma dizerem que sim, nós vamos perder direito. São citados 100 itens que mudaram e entre esses 100 aí ele pergunta, né? Dá para citar algum, então, que de fato prejudica o empregado, já que isso é citado aí? Olha, eu diria que a legislação toda permite com que os direitos que estão previstos na legislação e nas convenções sejam reduzidos. Ele pode relacionar, a lei relaciona a exemplos, mas na verdade diz que qualquer a exceção do que está previsto na Constituição, que já seria um absurdo se a lei autorizasse a redução do princípio constitucional, ela não pode fazer isso. Mas para além disso, tudo pode ser reduzido. Ao que não pode? Aquilo que coloca diretamente em termos de saúde e segurança a vida em risco, mas, por exemplo, uma mulher pode trabalhar em condições insalubres, grávida. Né? A lei autoriza isso desde que ela tenha o atestado de um médico. Ou você poderá ter jornada ampliada, salário reduzido, demissão coletiva, o empregador não precisa mais justificar, ele comunica uma demissão coletiva, hoje ele tem que avisar o sindicato. E eu poderia continuar relacionando centenas de mudanças que podem ocorrer na vida concreta de cada trabalhador, mediante uma iniciativa da empresa com o próprio trabalhador ou mediante, digamos, ao benefício que o sindicato tem de poder fechar um acordo que reduza o direito dos trabalhadores. Isso a partir do que nós podemos dizer aqui, que a principal mudança que é em relação aos acordos coletivos também, né? A negociação, exatamente. A negociação passa a valer mais do que a lei, não é isso, doutor Danilo? Eu acho que, na verdade... O que muda na prática a partir do que nós chamamos de negociação? Né? O que a gente vê muitos esses opositores, né, à modernização da legislação trabalhista falando dessa forma mais abstrata, que vai haver uma redução de direitos, que essa negociação sindical ela necessariamente vai prejudicar os empregados, mas a gente não vê efetivamente nada de concreto. Na verdade, é uma defesa do próprio direito sindical brasileiro desde muito tempo, essa maior liberdade de negociação. Então, muitas vezes os sindicatos dos profissionais se reuniam em assembleia e faziam, por exemplo, a questão da redução do intervalo. Então, era um anseio dos próprios trabalhadores poder deixar o trabalho meia hora mais cedo, porque a gente sabe aqui, principalmente nas grandes capitais, que às vezes 30 minutos que você sai antes representa você chegar 2 horas mais cedo na sua casa por causa do trânsito. Então, o que acontecia? Os trabalhadores buscavam isso, o sindicato tutelando o direito deles, muitas vezes porque a empresa já conta com um refeitório e as pessoas ficam, entre aspas, perdendo tempo depois do tempo do almoço e acabam indo embora para casa mais tarde. Então, elas reivindicaram isso, elas tinham o acordo coletivo e depois a justiça acabava invalidando justamente porque não poderia haver um acordo. Então, eu acho que essa questão de achar que tudo simplesmente porque existe uma negociação coletiva, ela vai ser necessariamente prejudicial, é a gente admitir que os sindicatos, então, vão negociar itens prejudiciais aos seus representados, o que é uma coisa que não pode se admitir na representação sindical. Olha, as dúvidas são muitas. A nossa reportagem foi às ruas, né, para perguntar para as pessoas, né, espontaneamente quais essas dúvidas. Nós vamos para a primeira pergunta, que vem lá de Palmas, no Tocantins. Uma das dúvidas que eu tenho sobre a reforma trabalhista é de como vai ser pago o 13º e também as férias, porque se vai ser dividido em 3 vezes, como que vai ser pago esses 3 pagamentos das férias? Essa é uma mudança importante também, né? O 13º pode ser parcelado e as férias poderão também ser parceladas em 3 vezes. Sendo que o mínimo no gozo das férias é um período de 15 dias. Sempre que houver esse parcelamento, a pessoa recebe o proporcional ao gozo de férias. Se gozar 15 dias, recebe o correspondente a 15 dias no momento do gozo das férias. A diferença é que, a partir de agora, ela poderá ser dividida em 3 vezes. O parcelamento do 13º também poderá ocorrer. E mais, em algumas formas de contrato, como o trabalho intermitente, o trabalhador receberá
já no ato do pagamento o correspondente aos todos os encargos, inclusive ao 13º e ao próprio pagamento das férias. Então, um trabalhador intermitente não terá o pagamento ou a verba destinada às férias num período de férias. Ele tem que organizar as próprias férias, porque, caso contrário, a remuneração já é feita no próprio ato do pagamento. Isso também é uma negociação entre patrão e empregado, né? Em certa medida, em certa medida. Agora, como garantir que o patrão não força alguma situação mais interessante para a empresa, doutor Danilo? E se isso acontecer, como que o empregado deve agir também? Eu acho que a situação, existe sempre um paradigma do qual eu sempre falo que é o mau uso de uma coisa não é argumento contra o seu uso. Então, que existem fraudes, elas já existem, elas vão continuar existindo, infelizmente, isso faz parte da sociedade, isso faz parte da natureza humana. Para isso, existem mecanismos previstos na própria legislação e na Justiça do Trabalho. Então, sempre que o empregado se sentir prejudicado, ele deve buscar o sindicato, ele deve buscar o advogado de confiança dele, ele deve até se valer do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Então, não existe nada que esteja previsto na legislação que vai diminuir a possibilidade do empregado buscar os seus direitos. Então, a fraude, infelizmente, faz parte da sociedade. O que a gente busca com a maior regulamentação é diminuir a ingerência do Poder Judiciário em situações não previstas em lei para que essas fraudes diminuam. Eu queria acho que o Danilo levantou uma coisa importante. A legislação não deve promover a fraude. O problema é quando a legislação legaliza a fraude. Vou dar um exemplo. Ele falou que não tem exemplos. Talvez tenhamos dezenas de exemplos. Podíamos passar a tarde inteira dando exemplos aqui. Nesse exato momento, tem umas 10 prefeituras já contratando serviços educacionais por meio de pregão. Lançaram o edital e estão contratando serviços educacionais. Empresas poderão prestar serviços de educação à prefeitura, fornecer professores. E esses professores receberão R$ 1.200 de piso, enquanto a legislação atual prevê um piso de R$ 2.400. Essa legislação visa claramente legalizar uma fraude, que é interpor ao serviço de educação de um professor público um serviço de prestação de uma empresa que prestará um serviço pagando um piso à metade. Daqui para frente isso é legal. Está legalizada uma fraude trabalhista por meio de um instrumento que é uma empresa terceira, uma regulamentação da terceirização e uma prática do setor público. Não estou nem entrando no setor privado. Aí um outro temor, né, que tem a ver com essa situação, com a outra lei da terceirização e também com a reforma, é de que, então, empregados, a empresa poderá demitir a pessoa empregada Exatamente. E optar por uma terceirização. Existe esse risco, doutor Danilo? Então, vamos lá. Existe também muito fantasma em torno da terceirização, né? Se criou essa palavra como se fosse um sinônimo de precarização. Eu acho que o professor ele faz referência a uma possível fraude. A gente sabe que no serviço público a contratação ela depende de concurso público. Então, qualquer tipo de terceirização que já fosse até aprovada antigamente em relação a outros tipos de atividades, desde que não siga o que determina a Constituição em relação ao concurso público, ela já era nula, vai continuar sendo nula. Então, ainda que exista essa fraude, ela vai ser dita nula pelo Poder Judiciário posteriormente. Em relação à terceirização no âmbito privado, de uma forma geral, o que acontece é que ela já é uma realidade no mundo inteiro e ela era uma realidade no Brasil também. O que acontece é que o trabalhador ele não tinha nenhuma salvaguarda na legislação que dissesse como ela deve acontecer. Você precisou da intervenção do Poder Judiciário, através do Tribunal Superior do Trabalho, que fez uma súmula para criar uma figura de atividade fim, atividade meio, que foi uma coisa muito útil em determinado momento, mas ao longo do tempo o que acontecia era que as fraudes aconteciam. Então hoje você tem uma legislação que prevê que para a criação de uma empresa que vá prestar serviços, ela tem que ter um capital social mínimo, ela tem que garantir direitos mínimos, ela possibilita ao tomador de serviço zelar pela segurança do funcionário, estende a esse funcionário os mesmos benefícios. Então, acaba que, na prática, você tem uma formalização maior do mercado de trabalho e ainda que quem assine a carteira seja o ente A ou o ente B, o mais importante para o trabalhador, que é quem vai prestar o serviço propriamente dito, é que ele tenha os seus direitos atendidos e não que ele seja contratado por uma empresa que amanhã depois vai quebrar e ele vai ficar sem receber seus direitos mínimos. Eu acho que a legislação hoje ela possibilita maior controle em relação a isso. Olha,
A gente inventa palavras para exprimir o que existe na realidade. A terceirização adquire o caráter de precarização no Brasil, diferente de muitos outros lugares do mundo, porque aqui no Brasil, infelizmente, grande parte da terceirização foi usada para precarizar, arrochar salário, violar direitos e reduzir a capacidade de proteção dos trabalhadores. A legislação vem e regulamenta essa precarização. O exemplo que dei agora é claro, com o objetivo de reduzir o custo do trabalho. O piso de um professor será reduzido à metade e provavelmente o conjunto de direitos também. Então, o que nós precisamos olhar é que essa legislação cria inúmeros instrumentos para fazer isso de forma sistemática e protegida pela lei. A CLT passa a ser uma legislação que cria um amplo sistema de proteção às empresas. As empresas estarão seguras. Hoje elas têm milhões e milhões de ações na Justiça do Trabalho questionando a terceirização, dizendo, isto é precarização e tem um passivo. Elas querem se livrar desse passivo. A lei lhes dá condições de fazer isso, precarizando as condições de trabalho. Não julgo que nós vamos ter uma proteção maior diminuindo o padrão de proteção. A partir de agora, o que era precário passa a ser legal e diremos, está protegido. Não, não está. Nós acabamos de transformar a precarização protegida pela lei. Não acho que esse seja um passo civilizatório adequado. Nós estamos regredindo e essa regressão, na minha visão, ampliará o conflito e ampliará a insegurança dos trabalhadores e, inclusive, das empresas. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui para o intervalo. Tem outras perguntas aqui chegando que não vou passar para vocês já. Não saia daí. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a reforma trabalhista que deixou os trabalhadores com muitas dúvidas. Com a gente, o advogado Danilo Pieri Pereira, especialista em Direito e Processo do Trabalho, e o sociólogo Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do DIEESE. São muitas dúvidas, estão chegando aqui pelas redes sociais, tem mais coisa que foi gravada nas ruas. Então, vamos para uma dúvida que vem de Blumenau, Santa Catarina. Vai vir descontada na folha todo mês e a gente tem que correr atrás para cancelar, ou não vem mais e a gente tem que procurar se quiser pagar, porque tem gente que quer pagar o sindicato, obviamente. É a mesma dúvida. A Ana Cristina Paula faz a mesma pergunta, né? Como é que vai ficar, então, a questão do imposto sindical? Olha, o imposto sindical, pela legislação, é extinto como imposto obrigatório. E passa, daqui para frente, a ter, se não houver nenhuma outra mudança legislativa, os sindicatos deverão cobrar de cada trabalhador uma contribuição voluntária. Os sindicatos são obrigados a entregar convenções e acordos coletivos que valem para todos os trabalhadores, mas eles pagarão ao sindicato, contribuirão ao sindicato por esse trabalho se quiserem. Se o fizerem, poderão fazer de duas formas, ou pagar diretamente ao sindicato, ir ao sindicato e pagar o valor, ou dar uma carta pessoal autorizada individualmente ao empregador para que ele faça o desconto. E o empregador só fará o desconto se tiver uma manifestação individual. Portanto, não haverá mais, pela legislação, a autorização coletiva das assembleias dos sindicatos, e muito menos uma contribuição compulsória, que é o modelo do nosso sistema. Nós hoje fazemos uma mudança que confere um direito coletivo, que é o acesso à convenção coletiva, e o financiamento do sindicato em um outro modelo, que é por meio da associação. Nós criamos no nosso sistema uma mistura de dois modelos que, na verdade, quebra a capacidade, em parte, da atuação sindical, se nós combinarmos com isso que o poder de negociação ainda é distribuído para o indivíduo e por uma comissão que é proibida a participação do sindicato. Então, o poder de negociação é dividido, o financiamento é fragilizado e os direitos podem ser reduzidos. Eu acho que tem
tem uma diferenciação, né? Acho que até o telespectador aí, para ele entender melhor, porque eu vi que ele faz uma referência, tem que ser cobrado todo mês. Na verdade, o imposto sindical ele é cobrado uma vez por ano, representa um dia de trabalho por ano do funcionário, e os sindicatos eles tentam colocar também outras formas de coparticipação dos funcionários aí na atividade sindical, como, por exemplo, a que o professor se refere, que é a contribuição assistencial pela execução de normas coletivas, negociação de normas coletivas. Então, essa negociação, essa cobrança da contribuição assistencial, ela há muito tempo o Ministério Público e principalmente a Justiça do Trabalho já disseram que ela era ilegal, inconstitucional, né? Então, o funcionário, eles têm todo o direito de se opor a esse pagamento, sempre teve e isso não vai mudar. O que muda realmente é em relação ao imposto sindical, esse sim é a modalidade de tributo, o único tributo no Brasil que não é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, não se sabe exatamente qual é a destinação que os sindicatos, as confederações e as federações dão para esses valores, uma parte também vai para as centrais sindicais e hoje o funcionário ele tem a liberdade de contribuir se ele assim desejar, ele não é mais obrigado a fazer isso mesmo contra a sua vontade. Está chegando aqui, estou vendo algumas questões sobre o descanso, né, durante a jornada de trabalho. Então, a Maria José que comenta, não, a Maria José eu já falei, ela falou de outra coisa aqui. Não, ela mesma, Maria José de Araújo. Ela fala assim, que ela cita como uma vantagem a menor interferência na forma de descanso, como intervalo de almoço, por exemplo. E, por outro lado, o Alexandre Galvão também falando sobre essa questão, ele fala, eu tenho dúvidas aí sobre esse descanso do almoço. Ele fala, vai ficar um período menor. Se eu vejo aí os médicos falando que nós precisamos de um tempo para conseguir, né, para almoçar com um período decente, o que vale chamar a atenção aí nessa questão, Clemente? Olha, primeiro, esse é um assunto que muitos sindicatos já negociavam. Várias categorias já tentaram estabelecer acordos e estabeleceram. Muitas vezes o Ministério Público fez uma intervenção anulando aquela negociação que os trabalhadores fizeram e o fazem analisando a condição objetiva em que o trabalho é exercido, a condição da empresa em fornecer alimentação e assim por diante. O movimento sindical acha que esse é assunto que deveria fazer parte da negociação coletiva, sim. Os trabalhadores podem, em cada contexto, definir qual é a condição que a empresa oferece. Uma coisa é o trabalhador almoçar no espaço que a empresa oferece em condições adequadas. Outro lugar, ele ter que se deslocar minutos ou, às vezes, um tempo razoável para uma alimentação fora do prédio. Portanto, em cada condição concreta, o contexto de uma redução de 10, 15, 20 minutos no horário do almoço, liberando, por exemplo, um sábado inteiro de trabalho, é uma condição que os trabalhadores podem aceitar. O que nós sempre colocamos que isso deve ser resultado de uma negociação coletiva, os trabalhadores devem participar da deliberação e isso tem que ser acompanhado permanentemente pelo sindicato. Vamos precisar aqui fazer, né, o milagre do tempo. Tem mais uma dúvida, vamos ver? Quando o funcionário resolve pedir demissão, como é que fica a questão da multa e do fundo de garantia? Ele pode retirar na hora? É 100% da multa que ele recebe? Doutor Danilo. Nada muda em relação ao que nós já temos, né? Então, o funcionário que é rescindido sem justa causa, ele continua tendo acesso ao fundo de garantia e a 40% de multa que é pago pelo empregador. Aquele que pede demissão ou tem seu contrato rescindido por justa causa, ele não tem acesso ao FGTS e tampouco é paga qualquer multa. O que tem agora é uma nova figura, que é o acordo entre as partes para rescisão do contrato de trabalho. Então, isso era um anseio dos funcionários que há muito tempo eles buscavam as empresas para fazer um acordo. Acordo este que muitas vezes era feito de uma forma ilícita e acabava representando uma fraude até para o governo, porque o funcionário acabava sendo ficticiamente demitido sem justa causa, porque ele tinha pedido a demissão. Na prática, acabava depois devolvendo a multa dos 40% e ele acabava também recebendo o seguro-desemprego. Então, para acabar com isso, um anseio dos trabalhadores de fazer esse acordo para a rescisão do contrato de trabalho, ele pode haver esse consenso, o funcionário recebe, então, ele tem acesso ao fundo de garantia, mas apenas a 80% do valor que está depositado. A multa de 40% cai para 20% e esse funcionário não tem acesso ao seguro-desemprego, porque, claro, foi uma intenção dele de deixar a empresa também em acordo com o patrão. Então, essa é uma nova modalidade. Ela não altera o que já existia antes, ela só cria uma nova forma de rescisão.
Clemente? O que é importante considerar, especialmente no caso das rescisões, mas nos demais direitos, é que o trabalhador procure o seu sindicato, procure a orientação e a proteção e a assistência do sindicato para fazer todas as rescisões. As rescisões individuais, as rescisões coletivas, as rescisões por iniciativa do próprio trabalhador. Nesse caso, com a reforma trabalhista, se tornam mais prementes, ou seja, a minha recomendação é que todos os trabalhadores procurem, em qualquer situação, a assistência do sindicato para receber as orientações e assessoria no momento das rescisões. É sempre bom lembrar que mais da metade das ações na Justiça do Trabalho são ações questionando a rescisão e a homologação. Portanto, é neste momento que muitas vezes fraudes trabalhistas ocorrem. Sim. Nesse momento, a recomendação é que o sindicato amplie a proteção para que a legislação não crie uma confusão e, na verdade, situações em que talvez nem muitos empregadores queiram fazer em termos de nesses fraude. casos, né, de que o trabalhador sinta a necessidade de procurar a justiça para os seus direitos, muda alguma coisa também nesse processo? Então, tem algumas alterações em relação ao processo do trabalho. Isso não altera diretamente a vida do trabalhador enquanto a sua relação com o patrão. Importante, como o professor falou, sempre o funcionário buscar assessoria jurídica especializada, seja no sindicato, seja num escritório de sua confiança, né, tanto as empresas quanto os trabalhadores, para que eles entendam algumas outras mudanças pontuais que tem na legislação processual do trabalho, mas que são um pouco extensas para a gente debater especificamente aqui, né? De forma geral, tem algumas alterações em relação à justiça gratuita, ao pagamento de honorários periciais, a limitação de números de vezes que o funcionário pode entrar na justiça sem pagar suas custas, mas isso a assessoria jurídica vai poder. São muitas as dúvidas, né? Acho que hoje conseguimos aí clarear um pouquinho mais. As pessoas perguntam aqui onde buscar, né? Tirar essas dúvidas. Tem algum lugar que existe uma linguagem simples? Olha, eu considero que o sindicato é o principal escudo protetor do trabalhador. Quando os trabalhadores criaram o sindicato, criaram um instrumento coletivo de proteção e de promoção dos seus direitos. Então, essa legislação torna o sindicato muito mais importante. Sim. Portanto, procure o seu sindicato, ele tem condições de dar assessoria, tem vários profissionais que também podem ajudá-lo. As estruturas do poder público deveriam fazer o mesmo, a Justiça do Trabalho. A diferença é que agora a Justiça passa a ser uma justiça limitada. Ela não é mais gratuita, o trabalhador tem uma série de responsabilidades severas para entrar na Justiça do Trabalho. Portanto, o seu sindicato passa a ser um grande instrumento. Existem sindicatos no Brasil todo, em todas as cidades, e acho que o sindicato está preparado para dar uma boa assistência ao trabalhador. Tem que buscar os direitos. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigado. Obrigada pela sua companhia, pela sua participação e até amanhã, 12h30.